Inscreva-se aqui em nosso canal. Bom, meu irmão, no vídeo de hoje nós já estamos vendo aqui, ó, o vídeo está aqui pausado, tá? Mas eu vou deixar o vídeo rodar para vocês verem a que pé deve estar a tecnologia hoje, tá? Então já peço a você que não é inscrito no canal, para que você esteja se inscrevendo aqui no nosso canal. E você que é inscrito, deixa aí o seu joinha no nosso vídeo, porque a gente vai trazer muito conteúdo desse formato para o canal, tá bom? Então nós vemos aqui uma filmagem do que parece ser um disco, né, ou um prato, ao contrário. E essa filmagem aqui tem uma pequena curiosidade sobre ela. Essa filmagem aqui é do ano de 1940, tá? Na década de 40, 30, 40, quando estava havendo aí uma guerra, né? Então, o que pode ser isso aqui? Né? Isso é uma coisa que eles desenvolveram na época e que hoje nós podemos dizer que é o que nós conhecemos como disco voador, né? Os Estados Unidos, ao guerrear com a Alemanha, viu que os alemães tinham uma tecnologia diferente e utilizavam alguns aparelhos diferenciados para a época, tá? Então eles descobriram que os alemães tinham feito um pacto aí com os seres extraterrestres para a produção de discos voadores. Nada mais do que isso. É exatamente o que essas filmagens aqui vai nos mostrando, tá? Só que essas filmagens aqui não é da Alemanha. Então, o que os caras fizeram? Eles viram que o cara lá do bigodinho, né, tinha feito aí uma aliança com os extraterrestres, né, os alemães lá, o oficial deles lá, que eu não posso falar o nome aqui, né, mas vocês sabem quem que é. Se você pegar aí para você ler os documentários, né, daquela época lá, você vai ver. Por isso que eu não aconselho, né, ninguém que é menor de idade, menor de 30 anos, que a idade fisiológica de um homem só chega com 30 anos, tá? Jesus, quando ele viveu aqui na Terra, ele só começou aí a sua peregrinação, a sua função definitiva na Terra quando ele tinha 30 anos. Se torna efetivamente um homem. Até os 30 anos ele está apenas crescendo. Então, isso aí é o que veio acontecendo, né? E por isso que eu digo que você não deve ficar lendo essas coisas, tá? Principalmente sobre o cara lá do bigodinho, né? Se você pegar aí e ler tem um livro dele, tá? Se eu não me engano, se chama Minha Luta. E você vai ver lá as experiências que ele queria fazer, os avanços tecnológicos que ele queria, né? Porém, é igual o caso que eu falei. Eu aconselho quem tem mais de 30 anos só ler isso aí. E também em caráter aí para o cara simplesmente ter uma noção do que o cara pensava. É claro que por isso a pessoa já tem que ter um discernimento feito. A humanidade passou por um momento muito sombrio e nós esperamos que nunca mais venha a acontecer isso, né? Mas esse cara, alguns avanços tecnológicos vieram graças a ele. Infelizmente, graças a ele. A invenção do Fusca foi graças a ele. Quem viu a história aí do Fusca já viu na internet que ele cercou lá a área da Volkswagen e fez que os caras desenvolvessem em uma semana, desenvolvessem um veículo capaz de andar no deserto sem gastar água, sem gastar quase nada de combustível. E os caras tiveram uma semana para elaborar esse veículo, que é o Fusca. Se você quiser, você dá uma olhada na internet aí depois, você vai achar aí a história dele. E teve outros avanços. Um é esse aqui que nós estamos mostrando a imagem. Isso aqui claramente foi vindo dele. Foi da época que ele estava lá, ele já tinha aliança naquela época de 1940, por aí afora. Eles estavam tentando qualquer coisa, não tinha limites, tá? Tentaram abrir portais, tentaram de tudo para poder ganhar a Segunda Guerra Mundial, mas o que não foi possível, né? Os outros exércitos eram maioria e acabaram vencendo os alemães
como a história diz. Porém, a história só narra isso aí, que um caça terminou a guerra, que teve uma bomba, e narram mais ou menos isso aí. A história que a gente conhece. Mas a história tem muito mais do que isso. Porém, tem partes que não é contada. Isso aqui é uma aula de história praticamente, tá? Essas naves que foram inventadas naquela época foram utilizadas lá na guerra, e eles viram, os americanos viram, que eles estavam com os alemães tinham essas armas que voavam, né? Que eram os discos, em forma de disco, uma aliança também com os seres extraterrestres, e começaram a produzir. Não vou falar aqui o nome da área, mas todo mundo já deve ter visto falar, né? E eles estão produzindo, tem pessoas em cima disso aqui, ó. Então, os discos que existem aí, a maioria deles são feitos por pessoas, né? Conseguiu também desenvolver os discos, a mesma coisa que a Alemanha estava se desenvolvendo. E, inclusive, falando aqui sobre a Alemanha, teve um documentário que eu vi uma vez, a fuga de algum local lá. Eu não vou lembrar o nome do filme. É um filme que relata lá a fuga de um campo. E os caras tomaram o campo lá e acabaram conseguindo fugir. Porém, é muito sofrido. O filme inteiro é sofrido, tá? Se vocês depois tiverem a oportunidade de ver, se chama Fuga de Alguma Coisa, tá? É um filme aí bem antigo. Eu não sei se tem ele dublado para português, eu acho que não. É um filme bem antigo. E é um filme que relata exatamente sobre isso. E no final do filme os caras vão falando, né, para onde foi cada pessoa daquele lugar que fugiu daquele lugar. É apenas um filme. Não sei se aconteceu realmente, mas é um documentário que, se a pessoa conseguir ver esse filme, uma coisa que fica ali impregnada na sua mente ao ver o que o ser humano é capaz de fazer com outro ser humano, tá? É uma coisa aí triste de saber. E nós vemos aqui, ó, essa tecnologia de 1940. Aí você vê que eles já estavam desenvolvendo isso aqui. E na Segunda Guerra Mundial, eles desenvolveram tudo. Tudo que você possa imaginar. Os cientistas estavam aí aloprados para fazer coisas novas. Foram desenvolvendo que vinha na cabeça, eles estavam desenvolvendo. A história que a gente estuda nas escolas conta que ele era um cara que não respeitava nenhum tratado. Ele ia lá, assinava e depois ele descumpria. Então, muita coisa foi desenvolvida nesse período, tá? Muita coisa mesmo foi desenvolvida nesse período, e a tecnologia estava muito avançada nessa época, tá? E aí o pessoal que estava naquela época, cientistas que trabalhavam, estavam desenvolvendo essas máquinas aí para sobrevoarem as áreas do mundo, né? E em uma forma rápida, em fração aí de minutos, eles conseguiam voar grandes distâncias, tá? E aí eles desenvolveram essas máquinas, né? E muitas outras máquinas que foram desenvolvidas foi naquela época, naquele período. A ciência deve ter avançado uns quase 500 anos com aquela guerra para ver quem chegava na frente, né? Então, pessoal, foi isso que eu tinha para trazer para vocês, e eu aguardo todos vocês no nosso próximo vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus e até lá.